Ok, então PCA significa Principal Component Analysis. É uma técnica usada na redução de dimensionalidade, ok? Aqui, por exemplo, no primeiro ponto eu disse que ela é usada na fase de pré-processamento. Bom, a fase de pré-processamento nos teus dados é aquela fase onde você faz a preparação dos teus dados, onde fazes a limpeza, ok? Aí nós estamos na fase onde você prepara os teus dados que é para serem depois analisados. Aí é a fase de pré-processamento. A segunda característica do PCA, ele sai de uma outra, nesse caso, de uma outra dimensão para bidimensional. Ok. Conforme estão a ver ali, que aí nós temos ali dois componentes. Temos o PC1, ou Principal Component 1, e temos também o Principal Component 2, que é o Principal Component, o componente principal número 2. Então ele vai sair de uma outra dimensão, que é para nós irmos numa, nesse caso, numa estrutura de duas dimensões, onde vamos ter o PC1 e vamos também ter o PC2, na qual esse PC1 e esse PC2 eles serão ortogonais, ou seja, o que vai acontecer ali é que vamos ter que maximizar as variâncias ao longo desses dois. Quando nós falamos de maximizar as variâncias, nós estamos a dizer que a forma, a relação em que o PC1 vai ter na relação ao PC2 são ortogonais, ou seja, eles não vão ser lineares, por exemplo, mas eles vão ser completamente ortogonais, tá? Então, aquilo aqui é maximizar a variância, ok? Porque eles não, vamos dizer que eles nós não podemos dizer que, olha, esses aqui, por exemplo, eles estão a seguir a mesma direção, ok? Por isso aqui eu fiz aqui uma representação aqui temos uma representação do PC1, reparem que ele está nesse sentido, e o PC2 está nesse sentido que está aqui, ok? Agora, esse PC1 e PC2, na verdade, são componentes que surgiram após identificarem padrões entre variáveis. Bom, vamos dizer o seguinte, digamos que nós temos aqui, por exemplo, 3 variáveis, e essas 3 variáveis, por exemplo, quando um cresce, o outro também cresce, o outro também cresce. E acontece que são variáveis que apresentam uma certa redundância, estás a ver? Em que são variáveis que elas podem ser entendidas como uma só. Está a ver? Então, quando nós temos esse tipo de situações, nós podemos agrupar variáveis que representam esse tipo de características, que são redundantes, que são colineares entre si. Nós podemos agrupá-los em apenas um componente. Nesse caso, vamos considerar aqui o PC1. E se tivermos outras variáveis, por exemplo, que também apresentam uma forte correlação entre si, nós podemos agrupar aqueles ali no PC número 2, ok? No PC2. No entanto, todos aqueles que vão fazer parte do PC2 serão ortogonais em relação àqueles que vão fazer parte do PC1.